Isso até é bom, né? Imagina se problema de hérnia, de disco, enfim. Eu vou ficar felicíssimo. Então, aí nós vamos mais à frente aqui para a gente compreender bem isso, né? Que o homem é formado de 3 coisas, ou 3 elementos, né? Os espíritos vão nos responder que é a alma, o perispírito e o corpo físico. Então, essa é a formação do homem. Para que nós estejamos aqui, tem que ter o espírito, tem que ter o perispírito, tem que ter o corpo físico. Mas quando nós desencarnamos, o que ocorre? Nós deixamos o corpo físico e levamos apenas o perispírito conosco, que é essa forma que vai formar o novo corpo. Então veja que a alma ou espírito não tem uma forma. Então é que os espíritos esclarecem Kardec que o espírito é uma espécie de uma centelha, de uma chama, mas eles não determinam exatamente o que é. Ah, mas eles não sabem? Provavelmente eles sabem bem, mas para nós fica difícil explicar uma coisa dessa. Né? Nós ainda somos muito pequenos, faltam os sentidos para entender exatamente qual é a forma do perispírito, do espírito. Agora, o perispírito, ele é muito análogo, ou vamos dizer assim, o corpo é análogo ao espírito, ao perispírito. Tá? Porque é o perispírito que forma o corpo físico. Então, pode observar que o perispírito ele tem uma forma assim. Né? Quando aqueles que dizem, fulano vê espírito, na verdade o que ele vê é o perispírito. Ele não vê o espírito. Aí eu vi o espírito. Não, o que ele vê é o perispírito. O espírito não vê. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo aqui os corpos físicos. Mas eu sei que tem um espírito que habita temporariamente esse corpo físico. Então, isso para ficar bem claro entre nós que tem essas 3 situações. Quando eu desencarno, levo o perispírito. Quando eu reencarno, eu novamente venho ocupar o corpo de carne, ocupo então com esses 3 elementos que formam o homem. A reencarnação, então. A compreensão que nós temos da reencarnação, que é esse termo novo que Kardec vai nos trazer, que é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Então a ideia dos judeus não estava tão equivocada, apenas que eles imaginavam que era um corpo morto, um corpo que já havia pertencido àquele espírito. E não, é num novo corpo. Então aqui, por isso que Kardec, para evitar essa confusão, colocou reencarnação. Porque também a ideia de ressurreição, com o tempo, ela também mudou de aspecto. Muitos de nós já têm a ressurreição como aquela ideia de que nós vamos deixar o corpo físico aqui, vamos para algum lugar, digamos, vamos lá para o céu, ou mesmo indo para o inferno, a gente recuperaria esse corpo que já estaria ali. E aí deu essa vazão de ideia de imaginar que o espírito, né, ele iria recuperar esse corpo. Então aqueles que estão esperando lá na mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, né? Então que Jesus viria para fazer o julgamento, quem foi bom, quem não foi bom. A maioria não foi bom, né? Então já faz assim, com os braços, né? E não é isso. Assim como a ideia também que veio para nós, o tal do inferno, que nós levaríamos esse corpo aqui. Isso foi fruto dos concílios, tá, gente? Trouxeram essa ideia do inferno também. Então, levar um corpo de carne para o inferno, claro, era uma forma de botar o chamado cabresto nas pessoas. Fazendo com que, sabendo que se eu for para o inferno, eu vou levar esse corpo físico e ele vai queimar, e o problema é que ele vai queimar eternamente e eu não vou morrer. Eu vou continuar sempre sentindo dor pelos séculos dos séculos. Quer dizer, isso é uma outra palestra. Vai totalmente contrária aos atributos divinos, aos atributos de Deus. Desse Pai de amor, de justiça, de amor, de caridade, enfim. Né? É totalmente contrário. Então, hoje nós já temos essa condição de descartar essa ideia de céu e inferno como foram propostos a nós. Com essa ideia que foi proposta a nós de céu e inferno,
equivocada, mas sim como estados de consciência do espírito. Seguindo à frente, nós vamos ter Jesus, então, os judeus e a reencarnação. Olha só, eles chamavam de ressurreição, que o Espiritismo chama de reencarnação. Isso já está claro para nós. Lá a reencarnação no Antigo Testamento, em Job, porque a partir desses diversos sínodos e concílios que houve na Igreja Católica, houve muitas mudanças para tirar aquela ideia do retorno do espírito ao corpo de carne. Quer dizer, tirar essa ideia de pluralidade de existências físicas. Era uma forma de dizer, não, se quer, você tem que ficar aqui dentro da nossa igreja, se sair, o problema é teu, só que você corre o risco de ir para o inferno. Então, na fase final da vida, geralmente tinha chamado, também já foi instituída a chamada extrema unção, quer dizer, no momento que o cidadão já estava para partir mesmo, sentava lá alguém ao lado, disse, meu amigo, ó, a gente pode fazer a extrema unção, te garantir o céu, mas aí geralmente tinha que haver uma contrapartida, né? Tinha que haver aquela barganha. E aí, geralmente, a pessoa se desfazia de seus bens, acabava deixando, às vezes, até a família na miséria, para poder doar para a igreja oficial, né? Então, lá em Job, só que muitas passagens ainda acabaram passando. Passaram. Simplesmente esqueceram. E não, quem estava lá, os copistas, não se atentaram para isso. Ou deixaram passar mesmo. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. O que está querendo dizer aqui? Ó? Que acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei. Esse esperar, podemos já conceber que a gente fica na erraticidade, na espiritualidade, aguardando o tempo para fazer o seu retorno. Nós ainda necessitamos retornar. Nós ainda somos muito pueris. Porquanto a ela voltarei de novo. Voltar de novo significa voltar à existência. Então, voltarei, quer dizer, o próprio espírito teve uma existência e ele retorna para outra. Então, está claro isso. Depois, nós vamos ter, lá em Isaías, que foi um dos profetas, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. A quem a morte foi dada, viverão de novo. Mas não poderia até imaginar se eles vão viver de novo, no sentido que vão lá para a espiritualidade, em algum lugar vão viver de novo. Não, mas eles não morreram. Quem morreu foi o corpo físico, o espírito não morre. Então, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, quer dizer, recomeçarão, terão que fazer um novo recomeço. Então, é outra passagem que, no fundo, fala sobre a reencarnação. Lá no Novo Testamento, porque a Bíblia são 45 livros lá do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, Kardec sempre se preocupou em ficar com os evangelhos, né, que é uma parte também do Novo Testamento. Não se preocupou em ficar trazendo o Antigo Testamento. Lá foi naquela época. Então, Novo Testamento é que a gente deve se apegar ao Novo Testamento efetivamente. Aí, pergunta de Jesus aos seus discípulos. Está lá em Mateus, correto? E Marcos também. Quem dizem os homens que eu sou? Por quê? Porque Jesus vinha à frente, aquele burburinho dos discípulos, estão falando uns que ele deve ser um dos profetas, não sei o quê, aquela coisa toda, e Jesus acompanhando o burburinho, pergunta, quem diz os homens que eu sou? E aí uns vão dizer, né, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Malaquias, outros dizem que tu és um dos profetas, e outros dizem ainda que tu és João Batista. Olha só, que Jesus até poderia ser um dos antigos profetas, não há dúvida. Até poderia, pela concepção dele. Poderia ser Elias? Poderia. Todos eles já tinham desencarnado. Agora, João Batista não. João Batista não. Por quê? Por que não? Porque Jesus viveu na mesma época que João Batista. Eu não posso ser a Dirce não pode ser eu. Por quê? Porque nós estamos vivendo na mesma época. Somos conterrâneos e somos contemporâneos, né? Então é impossível isso. Mas aqui nesse momento, quando aconteceu isso aqui, o João Batista já havia passado para o outro lado. Independentemente disso, os dois eram primos, confabulavam lá direto, né? Então,
E a gente sabe que João Batista veio realmente, a gente vai entender isso pelo Boa Nova, de Humberto de Campos, que o João Batista foi mandado antes pelo Cristo para dizer, vai preparar o meu caminho. Porque eles ficavam o tempo todo lá, confabulando. As mães, a Marta e Maria, não sabiam o que esses filhos conversavam tanto. No fundo, eles eram muito próximos. Quer dizer, João se colocou à disposição para preparar os caminhos de Jesus. E aí mais para frente, nós vamos falar ainda mais disso aqui. E aí, deixa eu ver, é isso mesmo? Aqui. Aí os discípulos dizem, não, porque dizem os espíritas ser preciso que Elias venha primeiro. Olha só a pergunta dos escribas, que faziam parte do sinédrio juntamente com os fariseus. Eram eles que mandavam no pedaço. Os escribas diziam isso. Aí Jesus vai responder o quê? Para eles? Jesus vai responder, deixa eu ver aqui, se coloquei a resposta já aqui. Jesus respondeu, eu vos declaro, isso aqui está lá na Bíblia Católica, meu pai me deu uma Bíblia, inclusive, ele pensou, esse meu filho está se desviando do caminho, vou dar uma Bíblia para ele. Está lá na Bíblia que meu pai me deu. Jesus lhes respondeu, eu vos declaro que Elias já veio. E eles quem? Os escribas. Não o reconheceram. Então, por que Jesus traz essa informação aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que Elias já veio. Tá, mas como é que ele veio? Como é que os escribas não reconheceram? E os discípulos também não? Porque, na verdade, Jesus vem concluir, a partir disso, o seguinte, que não reconheceram porque Elias veio em outro corpo. Veio em outro corpo. Que corpo era esse? João Batista. Então Elias veio como João Batista, mas num outro corpo. Então se eles ficavam imaginando que Elias poderia vir com algum sinal, alguma situação, isso não aconteceu. Não, ele veio num outro corpo. Então Elias realmente veio antes, conforme estava lá nas escrituras, lá entre os profetas que diziam que havia realmente a necessidade, e os escribas sabiam muito bem disso, que tinha que vir Elias antes. E era quem? João Batista. E por que João Batista veio antes? Para preparar os caminhos. Ele era o precursor da doutrina cristã. Então, veja que interessante. João Batista era exatamente o Elias reencarnado. E lá na Bíblia, lá do que o meu pai me deu, está bem claro lá embaixo. Diz assim, e se quiseres mesmo compreender estas coisas, João Batista era o Elias reencarnado. Ou era o Elias que haveria de vir. Não falava reencarnado porque isso era um neologismo nosso agora. Tá? Então está claro isso. Os copistas deixaram passar. E nós vamos ter essa passagem aqui que ela é muito conhecida. Quem já não conhece, né? Lá no Novo Testamento, lá em João. Por que os outros discípulos não estão aqui? Ou os outros discípulos, não, os outros evangelistas. Está faltando Marcos, Mateus e Lucas, né? Porque esta passagem somente João teria visto. Porque o Nicodemos, vamos lembrar bem, ele era um chefe dos fariseus, ele era um dos doutores da lei lá no Sinédrio. Vocês já pensaram se de repente o padre João Bachmann, vamos pegar um exemplo aqui, ele chega, né, num local de grande movimentação de pessoas, todos espíritas, numa palestra do Divaldo Franco, alguma coisa assim, e aparece lá. O que o povo católico queria dizer? O padre João Bachmann estava lá. Eu não podia aparecer. Né? Então, somente João teria observado essa cena, né? E que esse encontro de Jesus com Nicodemos. Então, Nicodemos chega lá e ele vai chegar já tentando dar um elogio para o Cristo. Né? Mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque somente aquele que está com ele pode fazer esses milagres que tu fazes. Essas coisas.
Jesus não precisava de muita capacidade intelectual para logo imaginar o meu amigo. E ele vai dizer o seguinte para ele, né? Matou a charada. Era tudo que o Nicodemos queria. Ele queria, é esse papo que eu quero. Jesus disse assim, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não foi lá para tomar cafezinho. Ele foi lá para se instruir. E aí o que ele vai perguntar? Mas mestre, como assim? Né? Deixa eu ver aqui, às vezes eu posso passar um... Mestre, como assim? Como é possível que um homem já velho retorne ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Olha só, era um dos homens mais inteligentes lá daquela época. Eu não estou desmerecendo Nicodemos, porque se ele já tinha essas dúvidas, nós lá provavelmente nós nem concebíamos nada, né? Então a pergunta dele é bem óbvia, né? Como é que pode isso? Como é que se consegue? Ele sabia, os antigos judeus, que eles teriam que retornar num corpo já morto, isso eles criam tranquilamente, e que o fato de terem que retornar era exatamente para arcar com as consequências do chamado pecado. Eles sabiam que o pecado é que fazia com que tivesse que retornar. A ponto dos discípulos lá saindo de um local, viram um cego de nascença, perguntaram, mestre, mas quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Aí, claro que Jesus teria que dizer, olha, quem pecou efetivamente foi ele. Se ele está passando por isso. Mas poderia ser os pais dele? Os pais não. Por quê? Porque quando os pais ainda eram vivos quando o tiveram. Agora, um avô, por exemplo, até poderia ser, desde que esse avô já tivesse desencarnado um tempo. Ou um bisavô. Até poderia. Os pais, no sentido que essa ideia de pais, de irmãos de Jesus, era a ideia de primos também na época. Tá? Então, eu não sou a reencarnação do meu avô paterno. Por quê? Porque ele viveu, eu conheci. Eu era pequeno quando ele desencarnou. Mas poderia ser o meu avô materno? Sim. Porque o meu avô materno, quando minha mãe tinha 14 anos, ele desencarnou. Poderia ser? Poderia, exatamente. Mas a gente vai perceber, então, que quando ele faz essa pergunta, ele não conseguia conceber na sua cabecinha exatamente como é que a coisa se dava. E Jesus, por isso que responde, em verdade vos digo que o homem que não nascer de novo jamais poderá entrar no reino dos céus, é nesse sentido, ele terá que retornar. É uma nova reencarnação, num novo corpo. Haveria essa necessidade para chegar no reino de Deus. Não seria com uma existência corpórea só que nós alçaríamos esse voo tão completo. Né? Então veja que Nicodemos não estava de todo equivocado. Mas Jesus ainda vai continuar, né, toda uma argumentação para Nicodemos para que ele pudesse compreender melhor. Então, somente João que teria presenciado, os demais não presenciaram, para não... Vai que um discípulo lá dá cá a língua nos dentes, né? Então, para evitar, melhor assim, né? E agora nós vamos um pouquinho para o aspecto da nossa doutrina, né? A interpretação da frase de Jesus, que são necessárias sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências corpóreas, veja o cuidado que eu tenho com essas palavras, né? Nós temos uma existência só. Agora nós temos diversas experiências corpóreas. Quando a gente diz, eu já tive na minha outra vida, não. A minha vida é uma só. Desde que eu fui criado, vou me manter. Mas eu tenho diversas experiências, né? Corpos até chegar aqui. Quando eu desencarnar nesse, provavelmente vou retornar um outro aí. Então, através de diferentes experiências, o espírito progrida e tem entrado no reino dos céus, o reino de Deus. É que o reino dos céus e o reino de Deus meio se confundem, né? Porque tem, agora não me recordo bem, eu acho que 3 discípulos falam em reino de Deus e um fala em reino dos céus. Não me recordo agora. Mas que no fundo dá a mesma interpretação. Apenas uma existência corpórea não é suficiente para que se consiga depurar o espírito. Não é suficiente. Então,
nós precisamos evoluir no sentido de aparar as arestas do nosso próprio espírito a fim de se tornar puro. É como um diamante. Um diamante, ele passa por todo um processo de lapidação até chegar na pedra. Ele tem que ser polido para ficar perfeito. Senão, a gente vai olhar para ele e dizer, não, isso aqui não é diamante. Está lá dentro. Lá dentro da pedra nós vamos encontrá-lo. O mesmo se dá com relação ao espírito. A gente precisa depurar esse espírito. Quer dizer, vencer todas as paixões, vencer todos os males, tudo isso que nos afeta negativamente. E substituir por virtudes. Isso vai fazer com que, quando nós seguirmos toda essa trajetória do Cristo, ou seja, depois que a gente seguir essas orientações que nos foram dadas já 2000 anos atrás, seguindo realmente os preceitos evangélicos, naturalmente a gente vai chegar na espiritualidade maior. Aqui nós temos, então, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Né? Quer dizer, nós geramos outro corpo, nós geramos o corpo. Agora, o espírito não é gerado por nós. O espírito é criação divina. Então, Deus continua criando? Sim, continua. Mas não dava para ele dar uma paradinha aí, já está suficiente. Não. É que o universo, agora que esses telescópios foram colocados aí, o James Webb agora, né, tem o Euclides também, que é o europeu, eles estão desvendando, os astrônomos dizem, ó, chega, não vão colocar número de galáxias. Eles já chegaram à conclusão que tem mais de 2 trilhões, não são bilhões, tá? 2 trilhões de galáxias. Então o universo é enorme, gente. Então, Deus está aí. Está na produção direta, tem que povoar. É por isso que Jesus dizia, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Então, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Essa diferença que tem. Nós não criamos o espírito, criamos só o corpo de carne. Jesus estabelece a distinção entre o corpo e o espírito, indicando que o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito que é criado por Deus. Que lá ele vai falar que o vento sopra onde quer. É que a palavra vento e espírito, quando foi trazida lá do hebraico, é a mesma coisa. Interessante isso, né? Ele fala, o vento sopra onde ele quer, não sabe de onde é que vem. Ele está falando do espírito, que o espírito sopra de tudo quanto é canto e a gente não sabe de onde é que vem. A reencarnação e o espiritismo. Então, o espiritismo veio esclarecer sobre o princípio da pluralidade das existências. Pluralidade, mais de uma, correto? Desenvolvendo o seu entendimento e colocando-o ao alcance de todos. A doutrina espírita está aí, está à disposição. As casas espíritas estão com as suas portas abertas, as pessoas podem chegar, podem participar de palestras, podem estudar. E o bom é estudar também. Porque a gente vai, com o tempo, a gente vai alcançando isso. E quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, que ele vai falar a respeito, bem-aventurados os aflitos, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Isso significa o seguinte, que a gente ainda precisa daquele jugo. Quando ele fala, meu jugo é suave, é aquela colocado no boi aqui para ele seguir a rota certa. Ele precisa. Mas depois pode ser retirado. Pode ser retirado se o boi já aprendeu. É aquele o caminho. Se não aprendeu, mantém. Para nós também. Nós precisamos ainda dessa orientação. Né? Mas chegará tempo que não precisaremos mais, porque nós mesmos vamos compreender a necessidade dessa evolução, de produzir o bem, de fazer essa ascensão direta para a espiritualidade. Então, dos efeitos às causas. Só a reencarnação pode explicar o que, por exemplo? Só a reencarnação pode explicar, vamos ver aqui, de onde viemos. Quantas pessoas que dizem, mas eu gostaria de saber de onde é que eu vim. Como se eu nascesse junto com o corpo. Quem está falando aqui é o espírito, o corpo é só o instrumento. Então, eu não nasci junto com o corpo, eu já existia. Deus me criou.
Que bom que foi depois de Jesus, né? Porque se fosse antes, eu iria dizer, nossa senhora, quanto falta ainda. Não, foi depois, gente. Então a gente não precisa se preocupar, tá? Então, de onde viemos, naturalmente que viemos da espiritualidade. Se já viemos de outros orbes, tudo é possível. Não tem os exilados de Capela aí, de um dos orbes de Capela, vieram para a Terra. Veja que Deus não jogou ninguém no inferno. Deus diz, não, vocês vão ser úteis lá naquele planeta lá que está começando, lá que é um planeta de expiações e provas, já era de expiações e provas, vocês vão ser úteis lá. Eles vieram para cá. Jesus não quis a morte de Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Ele disse, não, Paulo, apenas estava no caminho errado. Vou te dar um novo rumo aqui, um novo jugo. Quando colocou Paulo no caminho certo ali, a coisa desandou, a coisa foi. Né? Então é assim, Deus sabe do nosso potencial. Jesus nos conhece muito bem, sabe dos nossos potenciais. Então nós já viemos de outros orbes, estamos aqui, e deveremos continuar mais um tempo aqui, porque já estamos indo para a regeneração, e muitos que às vezes também desencarnam aqui já não estão necessitando ficar no planeta Terra. Já estavam indo para a regeneração, aí já vão para outros planetas, como Marte, Júpiter, Saturno, que são os mais evoluidinhos aí do nosso sistema, né? Mas tem outros que ainda estão abaixo de nós, tá, gente? Então, de onde viemos, para onde iremos? Ora, para onde é que nós iremos? Vai depender, o meu passaporte é a minha consciência. Né? O meu livre-arbítrio, por isso que eu tenho livre-arbítrio, para determinar o que eu devo fazer, o que é bom, o que é ruim, e eu posso discernir no momento da escolha. Ficar com o bem, ficar com o mal. Então, isso que vai determinar. Às vezes alguns chegam, eu gostaria tanto de saber como é que está meu pai, como é que está minha mãe, onde é que eles estão. E a gente pergunta, eram pessoas boas? Só fazia o bem. Eram pessoas sempre comprometidas, tentar juntar todo mundo, aquela coisa toda. Sim, então pode ter certeza, está num lugar bom. O problema é quando diz, olha, sabe o que quer? Aí coça a cabeça, é perigoso. Então a gente sabe que a gente vai para a espiritualidade, ninguém vai para o inferno, nesse inferno de labaredas que foi o tempo todo enraizado em nós. Não, isso não existe. Que vamos encontrar locais, eu não digo nem de sofrimento, mas locais de disciplina para o espírito. Disciplina. Deus quer que nós nos disciplinemos e continuemos nessa evolução. Deus não quer que nós estacionemos, fiquemos agora nos culpando o tempo todo. Não é esse o objetivo. E por que estamos na Terra? Ora, se estamos na Terra, é porque nós nos afinizamos com essa psicosfera terrestre. Mas eu gostaria tanto de ir para um mundo melhor lá para Marte, né? Mas só que eu não consigo me afinizar em termos de vibração do espírito, eu não consigo. Então, vai para onde eu me afinizo melhor. É assim. Para ir para lá, a gente precisa produzir o bem, precisa ter merecimento para ir para um planeta melhor. O Bezerra de Menezes está aqui conosco ainda, né? Não quis ir para outro. Ele diz, não, eu vou ficar mais um tempo aqui. Ele poderia ir? Claro que poderia. Ele é um dos exilados de Capela, né? Que veio para cá também. Mas como ele percebe que ainda tem alguns aqui, ele diz, não, deixa eu ficar mais um tempo lá. Tem uma galerinha ainda que está lá, deixa eu tirar toda a galera. Depois que eu tirar toda a galera lá, que é todos meus comparsas do passado, aí a gente vai, beleza, né? Então é interessante isso. O espírito, ele sabe da sua missão. Então, estamos na Terra, sabemos que aqui é um planeta de expiações e provas, muito mais de provas do que de expiação, e podemos dizer que é um planeta maravilhoso, que, creio eu, já nos oportuniza em muitas condições de evolução. Um país como o Brasil, que eu, sinceramente, eu vejo que no Brasil, a partir de tantas literaturas que a gente já leu, quantos espíritos que foi só no Brasil que conseguiram se regenerar?
Foi no Brasil. Enquanto viviam lá na Europa, viviam lá na França, Paris, né? Ah, maravilha! Ah, eu queria tanto nascer no mundo primeiro mundo, né? Um país de primeiro mundo. Mas por quê? Qual é o meu objetivo? Nascer num país de primeiro mundo. Então, no Brasil, a gente tem essas condições, é a terra do Evangelho, né? Jesus teria transplantado a árvore de lá, de onde ele nasceu, para cá. Por quê? Porque aqui é onde muitos espíritos vêm relatar que foi no Brasil que conseguiram dar aquele up, né? Dar aquela elevação. Então a reencarnação vai explicar para nós, por exemplo, sobre as causas das anomalias. Por que tantas diferenças que vamos encontrar sociais, né? As aparentes injustiças que a vida apresenta, geralmente a gente vê muita injustiça social. Mas a gente sabe que, do ponto de vista divino, de Deus, não existe injustiça. Porque se houvesse injustiça conosco, Deus não iria permitir. Se Deus permite, é sinal que é um aprendizado para nós também. E a Joana de Ângeles, eu estou dando também um estudo para os pais agora no Cefac. Nós, não sei se você já conhece aquele livro, é Vivências do Amor em Família, do Divaldo Franco. E ele conta algumas histórias que são fantásticas. E naquilo ele sempre levando o puxão de orelha da dona Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele. E ela faz um retrospecto que sempre vai fazer com que depois ele abaixe a cabeça com os pensamentos dele, para rever os pensamentos. Porque ele acha, mas eu acho que... É fácil fazer julgamentos. Aí ela chega, Divaldo, você sabe como é que essa pessoa... Por que essa pessoa está nessa situação hoje? Aí ela começa a remontar. E aí é uma lambada atrás da outra. Então, ela diz, pare de julgar, pelo amor de Deus. Porque às vezes os nossos julgamentos são muito estapafúrdios, sem sentido. A gente pega do ponto de vista nosso e acreditamos que não, é isso. Às vezes nós não conhecemos a história de cada espírito. Então é interessante que a gente sempre quando observa alguma coisa, claro que nós não podemos ser frios, temos que procurar ajudar de todas as formas, procurar acolher, que é uma forma também de fazer o nosso progresso, mas não podemos fechar os olhos porque dá uma ideia assim que parece que Deus então é injusto. Deus é injusto, Deus está permitindo que uma criança passe fome. É ruim, às vezes a gente ia ter que tentar entender uma situação dessa, mas não sabemos a história. Não é que seja frio. Devemos acolher sempre. É uma forma de fazer a nossa transformação também. Fazer a mudança na sociedade para que ela procure ser mais justa. A sociedade somos nós, é formada por nós. Mas saber que nunca vai haver uma injustiça da parte de Deus. Mas assim, Deus não é injusto. Sim. Mas as pessoas são injustas. As pessoas são injustas, exatamente. E aí, quem cria o mal? Quem cria o mal somos nós. Quando nós nos afastamos do caminho do bem, nós criamos o mal. Né? Nós estávamos falando ali sobre Minas, né? Lá em Minas, eu não sei se cheguei a contar para vocês em algum momento, mas lá está reencarnado, estava, né? Porque agora desencarnou, pelo que eu soube. Era o Benito Mussolini. Cheguei a falar para vocês ou não? Benito Mussolini estava reencarnado lá. Ah, mas como é que você sabe, Marcos? O Chico Xavier trouxe essa informação quando entregou lá para a avó Aparecida e para cuidar dele e tudo mais. Assim como outros. Ele tinha uma doença que é do pênfigo, né? Doença do pênfigo. Isso. Pênfigo esfoliáceo é o nome. A pessoa parece que ela está queimando. Está queimando. Sabe aquele sol que você pega, ficou um dia todo lá na... Aí você não pode... Se chegar alguém e dizer, tudo bem? Você, não bate. Né? Porque queima mesmo. Né? E é o que ele sente. E ela cuidou de dezenas de pessoas assim. E aí
Ela disse, mas Chico, por que essas pessoas gritam, berram de dor, assim, assim? Minha irmã, na verdade, estiveram lá durante o tempo das cruzadas, levaram muitas pessoas ao fogo. Era dessa forma, matavam, escravizavam. Então, quem levou ao fogo, agora vem com a oportunidade de um aprendizado, aquilo que a gente diz, sentir um pouquinho na pele. Sentir um pouco na pele o mal que eu fiz para o outro. Para que a gente não venha, olha o mal que eu estou sentindo nessa vida, todos os problemas que estou tendo, eu não desejo para o meu pior inimigo. Olha que essa frase é infeliz. Quer dizer, agora que eu estou sentindo, eu não desejo, mas provavelmente já desejei. E ainda tem o tal do pior inimigo. Olha só. Então, a Joana, ela consegue dar umas cutucadas assim para a gente aprender também. Né? Ninguém está querendo dar lição de moral, mas é uma forma da gente aprender a não julgar tanto. Né? Vemos uma criança numa cadeira de roda, paralisia infantil. Por quê? Deus permite. Olha, que bom que Deus permite. Que bom que Deus permite que eu venha com uma visão aqui, que eu tenho certeza que acho que todos vocês enxergam melhor do que eu, né? Porque eu praticamente com o olho esquerdo não enxergo. Para ler, nem pensar. Né? Do que Deus, de repente, dissesse, não, vai para o inferno e pronto. Não, dá uma outra oportunidade. Se um pai e uma mãe já fazem isso, por que vamos imaginar que Deus, que inteligência suprema, não faria melhor? Né? Então, tudo é um aprendizado. E lá o Benito, ele não enxergava direito, tinha os problemas mentais, era negro, isso porque ele detestava o tal do negro, né? Para ele era a raça ariana lá. E ele não anda para frente, ele anda para trás. O tempo todo ele só anda para trás. Ele não consegue andar para frente, ele vira e... É aquela frase de Jesus, né? Aquele que humilhar a esses meus pequeninos, qualquer um desses meus filhos, será humilhado diante do meu Pai. Não é que Deus vai humilhar, mas humilhado no seguinte sentido, do espírito, ele sente vergonha do que ele fez. Ele tem um esclarecimento. Né? A gente, quando já tem um certo probleminha, né? Tem um problema no braço, já usa uma manga comprida para não aparecer. Tem um problema aqui na boca, saltou no lábio aqui, pronto. A gente já evita de sair de casa para ninguém ver que a gente está com problema. Não é assim? É a gente mesmo se humilhando. Eu humilho a mim mesmo. Né? Então eu procuro esconder. Né? Isso se dá em diversas situações. Então, sempre termos o cuidado necessário. Porque o meu julgamento... Né? Tem um colega meu que sempre julgava o irmão dele, que o irmão dele tinha o nariz meio torto, assim. Eu sempre dizia, ria do irmão o tempo todo. Tinha vergonha de sair com o irmão. Só que até que a vida lhe deu um filho com síndrome de Down. Tentou esconder ao máximo. Só que chega um momento que não dá mais para esconder, né? Então, veja, é uma situação que nós precisamos trabalhar em nós para que evitemos tipo de qualquer julgamento. Nem Jesus julgou, né? E ele que teria condições. Aqui nós temos, então, sem a reencarnação, onde estaria a justiça de Deus? A partir da reencarnação, todos nós vamos ter condições de chegar lá, de evoluir, de estar cada vez melhores nesse aspecto da compreensão dessas grandes verdades que Jesus nos traz. Então, esse processo aqui, por mais que alguns tentem segurar, entravar, ele vai se dar, não tem como correr. Ele vai se dar do mesmo jeito. Então, a reencarnação está presente na cultura dos povos antigos, confirmada pelos profetas, como a gente já viu lá, por Jesus e pelo Espiritismo. Dentro da doutrina espírita, nós vamos estudar sobre a reencarnação, como é que ela se processa. Né? Kardec vai perguntar a respeito do dogma da reencarnação. Nós precisamos expiar, é o processo. Nós vamos precisar provar que estamos melhores, vamos precisar reparar o mal que fizemos.
Porque não basta eu dizer, eu fiz muito mal. Então agora, na extrema-unção, eu digo, peço perdão, eu posso ir para um lugar bom. Ok, já é um primeiro passo. É um primeiro passo. Mas não resolve a situação por completo. Vai ter que retornar. Assim como Jesus, quando estava lá na cruz, quando a gente sabe que lá no hebraico não tem pontuação, não tem vogais, E aí o que ocorre? Jesus, então, teria dito assim, quando o ladrão bom diz, mestre, lembra-te de mim quando chegares no reino dos céus. E outro gritando, queria descer da cruz. Aí ele disse assim, em verdade eu vos digo, hoje estareis comigo no paraíso. Não é isso que a gente já leu lá? Quando, na verdade, Jesus teria dito, em verdade, vos digo hoje. 2 pontos. Estareis comigo no paraíso. Ele não disse quando. Então veja que é diferente. Esses 2 pontos, se colocar aqui, hoje estareis, então, já vou vibrar aqui. Agora, em verdade vos digo hoje, quer dizer, vou te dizer hoje para você. Estareis comigo no paraíso. Quando ele não disse. Porque aquele ladrão teria de reparar os erros. Vai ter que reparar. Como fez Zaqueu. Zaqueu já fez um grande favor a tanta gente no momento que ele disse, não, eu quero devolver 4 vezes mais do que eu cobrei. E Jesus, na hora que viu ele lá em cima daquela árvore, aquele nanico, aquele toco de gente, chama minha sobrinha de toquinhos, os toquinhos são tudo pequenininhos. Jesus olhou para aquele homem e disse, esse cara está pronto. Esse cara está pronto. Então, por isso que ele diz, Zaqueu, desce da árvore. Ele já sabia até o nome. Ele convém que eu me hospede na tua casa. Eu tenho amigo pelo Brasil todo, então sempre eu falo para os meus amigos quando eu vou viajar para algum lugar, convém que eu me hospede na tua casa, Então, às vezes é bom ter amigo em tudo quanto é estado, que você vai para lá, tem, pelo menos, não precisa contratar hotel, gente? Mas assim, Jesus já conhecia como é que estava a situação daquele homem. A gente às vezes fica imaginando, mas como é que pode? É que Jesus, nós temos 5 sentidos aqui. Estamos indo para o 6º aí da mediunidade. Jesus, não sei, mas vamos julgar aqui que ele tinha pelo menos centenas, no mínimo, de sentidos. Então, quer dizer, a gente imagina um computador, que já é algo bem completo, Bota os computadores do planeta Terra todo, não chegam aos pés de Jesus. Então, eu consegui compreender pelo menos Jesus muito mais facilmente a partir disso. Então, aqui como nós já vimos, as criancinhas, estão tudo ali. Quem é que está aí? São espíritos, a gente costuma dizer milenares, mas podemos botar milhões de anos que a gente já tem aí como espíritos, tá? Mas pode encarnar antes de Cristo, os dias antes de Cristo encarnar, hoje não. Sim, é possível. Pessoas que ainda se mantiveram no mal, que não sabe tentar entravar de todas as formas, eles podem reencarnar, tá? Eles podem reencarnar, mesmo aqueles antes de Cristo. E às vezes em sessões mediúnicas, há aqueles que ainda são lá do Egito, lá dos faraós, que ainda vêm todos embalsamados, eles se apresentam. Quer dizer, não acordaram ainda para a realidade espiritual. Claro que no nosso caso, o fato de estarmos dentro de uma casa espírita, isso já nos facilita muito. E lembrando para vocês, já chegando agora já ao final, uma senhora, ela participou 4 vezes. 4 vezes de uma atividade de costura industrial aqui no Núcleo Velha da nossa casa. Ela desencarnou e ela vem numa sessão mediúnica e vem dizer, o quanto foi importante ela ter participado daquelas 4 vezes na nossa casa. Que o mínimo que ela trabalhou e pôde estudar um pouquinho facilitou a compreensão dela no momento que ela chegou na espiritualidade. Ela não ficou com aquela perturbação, não sabia onde é que eu estou. Não, ela já foi amparada imediatamente, ela já se reconheceu na espiritualidade. Então é muito relativo. Agora, tem aqueles que, religião para mim é qualquer coisa para evitar que as pessoas pensem.
Olha, tem que tomar cuidado com esses julgamentos, porque muitas vezes vai ter que retornar inúmeras vezes até que em determinado momento vai levantar a mãozinha para o céu. André Luiz foi assim, ficou 8 anos no umbral. Mas alguém que frequentava a igreja, que era muito mais por conveniência, efetivamente, do que prática. Ele ficou 8 anos no umbral. Quem teve que orar por ele foi a mãe dele, que já estava numa esfera mais elevada. Foi uma paciente que ele se obrigava a atender de graça. Única paciente. Eu vejo qual é a situação. Então, passa. Imagine uma pessoa, chega lá, já é recebido com um tapete vermelho. Não, você foi o doutor. Tal. Não é assim. Não há aprendizado para o espírito. Ele precisa se reconhecer que ele tem que ser mais humilde. Né? Tem que fazer a sua tarefinha de casa. Então, esses espíritos estão aí. Que bom, está todo mundo sorrindo. E vão fazer o possível para chegar lá. Por isso que na casa espírita a gente tem que falar de Jesus, sim. Tem que falar de reencarnação, tem que falar de mediunidade, tem que falar desses temas. Por quê? Porque nós estamos numa casa espírita. A evangelização também é fundamental, né? Porque você trabalha com as crianças já em tenra idade. Eu tenho uma sobrinha minha que peguei ela conversando com a minha sogra. Minha sogra tem um problema na perna, que praticamente está mais numa cadeira de roda. Ela se levanta para fazer alguma coisinha, mas ela praticamente não anda. Aí meu Toquinho lá, agora fez 9 anos, ela, vó, a senhora não precisa nem se preocupar, porque a senhora é uma pessoa boa, a senhora vai voltar na próxima reencarnação, e aí a senhora vai vir com um corpinho novinho e não vai mais ter esse problema na perna. Como é bom ter essa compreensão, né? Então, é só desse jeito mesmo. E aqui, gente, eu sempre deixo uma frase que eu gosto de colocar na boca de Jesus, que é essa aqui, ó. Façam... faltou uma boa semana, tá? Então, que a gente possa realmente pensar em tudo isso que foi nos dito aqui e a gente chega a essa conclusão óbvia, né? Vamos produzir o bem, vamos pensar no bem, vamos fazer o bem, vamos nos colocar sempre à disposição do trabalho, porque só dessa maneira a gente também mantém a nossa saúde, não só física, como espiritual.